Fala, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, ao canal Chamados a Despertar e ao Marcelo Marins Consciência Cósmica. Gratidão imensa, sejam vocês todos muito bem-vindos. Que prazer ter todos vocês. Bem-vindos vocês de todo o Brasil e de todo o mundo, onde quer que vocês se encontrem. Sejam sempre muito bem-vindos. É um imenso prazer ter todos vocês aqui com a gente. Quero agradecer as pessoas que sempre nos ajudam, nos apoiam. Muito obrigado pelas ajudas de vocês. E generalizando a tudo e a todos, muita gratidão. Muito obrigado por estar sempre aí nos assistindo, nos dando suas atenções, sacrificando um pouquinho do tempo de vocês para nos ouvir. Eu não tenho palavra para agradecer, porque sua atenção não tem preço. É um valor inestimável para todos nós. Bom, pessoal, vocês gostaram do vídeo de ontem, onde eu revelei, né, ser de origem... Não é que eu revelei ser de origem aquática, eu já tinha revelado isso, eu venho revelando em pequenas pistas, em pequenos fragmentos ao longo de 4 anos, praticamente. Eu tenho mostrado, dado sinais, indícios de minha ligação com as águas e até mesmo de, digamos, de problemas com as águas, né? Mas venho mostrando para vocês e falando. Então isso faz parte do que? De uma leitura energética que nós criamos, né? Hoje aqui nós estamos sob chuva forte, né? Essa chuva forte tinha que cair no horário à noite, né? No horário das badernas, mas o céu desaba sobre Uberlândia, né? E ontem eu fiz aquele vídeo, fui bem sincero com vocês, porque, para falar a verdade, eu não tinha pretensão de falar que eu vinha de uma origem de seres aquáticos. Eu não tinha essa pretensão, de sinceridade, de coração, tanto que eu nunca... Assim, eu contava minhas histórias, minhas experiências, relatando a minha intimidade, mas porém eu nunca chegava tipo nos finalmente, porque eu não tinha essa pretensão, né, de falar sobre isso, mesmo que vai vir a série sobre Kors, né, o príncipe aquático de Sirius, e mesmo quando fizesse eu não tinha pretensão de falar. Talvez um dia eu iria falar. Não vou dizer que desta água eu nunca beberei, não é verdade? Mas eu não tinha pretensão de falar em momento algum. Mas o porquê que eu falei? Se mesmo com a chegada que vai vir da série Kors, o príncipe aquático de Sirius, por que que então, mesmo se eu não tinha nem pretensão nessa época, vocês verem, teve o filme do Aquaman, não é? Pra falar a verdade, o Superman é o meu super-herói favorito. Aquaman é mais ou menos... É legal. É legal. Mas mesmo assim, não sou ligado em Aquaman, não. Eu gosto do Superman, né? Digamos assim. Mas mesmo com a chegada do filme do Aquaman, que causou um grande rebuliço, eu poderia, de uma certa forma, até... Talvez por influência, ou aproveitar o momento... ou aproveitar ali a oportunidade propícia para fazê-lo e falar sobre a minha origem, digamos, de seres aquáticos, mas mesmo assim não fiz nada, deixei para lá, nem tinha pretensão, não tinha mesmo, né? E mesmo quando viesse falar sobre, quando vir a falar sobre Sirius, eu também não tinha pretensão. Mas o porquê que eu falei? Foi por causa de uma experiência que eu passei ontem de manhã. Pela manhã. Para amanhã, sim, digamos. Vamos dizer. Ontem eu fui dormir para amanhecer domingo. Acho que hoje é segunda. Para amanhecer domingo, eu devo ter ido dormir mais ou menos umas 4 horas da madrugada. E eu devo ter acordado umas 10h30 da manhã. Então praticamente, digamos que não foi à noite, né? Foi no final da madrugada de domingo, de sábado para domingo, e
no decorrer da manhã do domingo, para falar a verdade. E o que acontece? Eu, de uma certa forma, para vocês terem uma ideia, passei por uma experiência porque eu tenho passado por muitos ataques energéticos, muitos problemas de dilemas existenciais, justamente nesse ano, no período em que eu me propus, tá? Me propus a fazer um trabalho extremamente hiper mega espiritual. Vai pôr para carregar? Só não liga, tá? Porque senão vai puxar toda a internet atualizando ele. Você só põe para carregar na tomada sem dar o ligar o sistema, beleza? Não ia ligar, não. Mas, olha só, o que acontece? Eu, para vocês terem uma ideia, tenho passado por alguns dilemas. Esse ano não tá fácil para mim fazer esse trabalho. Fácil em matéria de energias espirituais. Tanto que, para vocês verem, vem na minha mente constantemente o desejo, tipo assim, pô, já deu, já fez muito, né? Isso está prejudicando até a sua vida pessoal, está prejudicando a conduta da sua. Você tem filhos, você tem 2 filhos, um extremamente paranormal que precisa demais, mas hiper demais de você e vai precisar muito de você na vida dele, de você ser extremamente presente, né? Então vinham acontecendo coisas muito fortes, coisas tridimensionais, que não é do cosmos, não é do universo. Mas como eu estou vestindo uma roupa tridimensional e estou descido na 3ª dimensão, a gente fica suscetível às regras, às energias, embora você tenha uma consciência ilimitada em relação a que você sofre com a carga energética atribuída a essa situação. E por você utilizar um corpo tridimensional e tomar para si um personagem dentro da tridimensão, você fica suscetível, você pode ser o Deus do universo, você fica suscetível às regras e se torna vulnerável também. Vulnerável que às energias e aos ataques que possui. E quanto mais você faz um trabalho de despertar de consciência, retirando as mentes e as consciências das pessoas presas a esse mundo e jogando-as para o cosmos, para elas entenderem sobre elas, o que acontece? Você começa a ser extremamente atacado. E o sistema dominador, ele é muito preciso, ele é muito sábio, ele sabe como envolver e como pegar você. Embora você possa ter uma força cósmica gigantesca, ele sabe como te afetar. E isso tem acontecido comigo de uma forma muito grande. Então são questionamentos tipo, poxa, para, não para, segue, não segue, energias traidores para tudo quanto é lado dentro do trabalho, pessoas muitas vezes que sorriem para você, mas falsas, muita falsidade. Eu digo isso a nível de canal, tanto no Chamados a Despertar quanto Marcelo Maris Consciência Cósmica. O problema não são os haters. Os haters estão cagando para mim, eles querem que eu me exploda. O problema é a energia contaminada dos que estão dentro do trabalho. Então isso começou de uma certa forma a me perturbar desde janeiro. Então conforme a gente vem fazendo o trabalho, vem vindo ataques, o problema é se você estivesse no cosmos, com seu eu superior todo, digamos, em 100% em estado. Aí é outra história, aí é outra realidade, aí o seu poder e a sua força é outra coisa. Mas quando você se submete a descer num mundo como esse, estar num corpo configurado para este mundo e sobre essas regras e sobre as leis e regras determinante, né, ou determinada pelo, digamos, pelo o dominador geral, e ele conhece cada um de vocês e ele sabe exatamente como cada um de vocês é, as fraquezas, os anseios. O que eles fazem? Eles começam a criar uma forma para o quê? Para te dominar. Por isso que ele é o dominador. Então eu comecei a vir com muitos dilemas,
muitos questionamentos internos, brutos, existenciais, não do meu ser cósmico, mas do Marcelo Marins, o personagem que habita na terceira dimensão, marido, esposo da Fabiana, pai da Marcela e do Michael e padrasto do Douglas. Então começou, né, o filho do Carlos também. Então começou a vir muitas coisas. E eu comecei a me sentir um tanto quanto perturbado emocionalmente. Ao ponto de, em algumas características, eu até me desconhecer. Poxa, isso não sou eu. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Muita irritabilidade, muito nervosismo, uma coisa tipo assim, mandar o canal de todos os vídeos ir pro saco e ficar na minha quieto. Mas eu nunca fui assim, eu sempre fui muito destemido, muito determinado, muito para ir para cima mesmo. Quanto maior a barra pesada, mais eu fico eufórico em superar esses obstáculos, e eu já estava me desconhecendo. Entrando em picos de depressão, entrando em picos de dilemas existenciais, achando... Eu sempre já achei que horrível, né? Mas eu já estava acima do, digamos, do horrível suportável. E realmente eu comecei a, de uma certa forma, estar um pouco tanto quanto perturbado e me gerar dúvidas. Faço ou não faço? Paro ou não paro? Eu acho que eu já dei muito recado. Para muitos que precisavam ouvir eu dizer: olhe para os céus, as estrelas. O caminho de casa está lá. Casa está lá nas estrelas. Então volte. Vá embora. Vá para casa. Eu vim te avisar onde é a casa. Já está dito? Já está, digamos, de uma certa forma, resolvido? 50% da minha missão já está resolvido. Mas o que acontece? Eu comecei realmente a ter problemas de estrutura emocional, que até aqui em casa eles estavam por entender certas coisas. Porque eu sempre fui muito na minha, muito fechado, mas por que tanta indiferença? Se aqui eu tenho todo o suporte do mundo. Então você começa a sentir as energias manobrando e até mesmo induzindo você a repudiar até aqueles que sempre te apoiaram. Não é por aí. Então, depois que fizemos a meditação do procedimento da energização do cristal cósmico, aí que se intensificou. Vindo constantemente sentimentos, não é pensamento, não é sentimento meu mesmo, energético meu, de até mesmo de uma certa forma, retirar a minha própria vida e ir embora. Tipo, poxa, eu posso retirar a minha vida e ir embora. Então você percebe toda uma estrutura envolvida espiritualmente, invisível, até mesmo dentro da gente, nos impulsionando para frear, para não fazer algo maior. E eu sempre fazendo esse trabalho, sempre motivacionando vocês, impulsionando vocês, dando força para vocês, estimulando vocês. Mas a parte tridimensional, a parte 3D do personagem que não existe no cosmos, ela de uma certa forma, estava prejudicando o meu ser cósmico. O Marcelo Marins, tridimensional, estava prejudicando o meu ser Argon, o ser cósmico. Então, alguns sentimentos, algumas sensações, algumas percepções extremamente egoístas da terceira dimensão estava prejudicando o meu ser cósmico. Isso se chama o quê? Crise existencial, mas essa estava muito forte. Muito forte. Então, eu
passei por uma experiência e eu vou contar para vocês o porquê que eu revelei-me até ser aquático. Então vocês percebem que você pode ser Deus no universo. Quando você se submete a um mundo tão denso e atrasado, com inúmeros personagens 3D, e você precisa vestir uma roupa tridimensional, e você precisa interpretar um personagem, é como se você, com o passar do tempo, e eu já tenho 42 anos aqui na terceira dimensão, isso começa a contaminar você, como se fosse um câncer contaminando um corpo. E quanto mais tempo você permanece, mais você se contamina, se tornando cada vez mais distante do seu ser cósmico. E isso é muito complicado para todos. Então o que aconteceu? Eu meditei. Mas meditação de 1 minuto, tá? Eu pedi ajuda e reforço ao cosmos. Eu não posso estar com esses sentimentos dentro de mim, essas sensações que não fazem lógica, que não possuem lógica. Eu não sou um ser mais tridimensional. Eu sou um ser cósmico. Eu sou um ser cósmico. Eu não sou mais tridimensional. Mas por que eu estou dando picos de sensações e percepções tridimensionais? Está errado. Então, em vez de eu seguir em direção ao cosmos, eu estava sendo tragado novamente pela 3D, por emoções, sentimentos, sensações. Que não é a hora de ter isso mais. Quando você expande a sua consciência cósmica, você tem que entender que tudo na 3D não deve ter mais importância. A 3D, ela é, entre aspas, dispensável. Ela não é importante. A 3D é algo que você facilmente deixa para lá, porque o que importa são os nossos seres cósmicos. Eu comecei a questionar, né? Porque eu sempre tive muito apoio em casa. Se eu faço esse trabalho, agradeçam a Fabiana e os meus filhos, porque eles sempre apoiaram. Sempre disseram, se você quer, vá, faça, nós estaremos juntos de você. Então, despertar de consciência, independente dos personagens tridimensionais, ele é um trabalho cósmico. E eu tenho muita gratidão à Fabiana e aos meus filhos que sempre me apoiaram. Apoiaram muito. Muito mesmo. Então eu pedi ao cosmos, eu pedi em casa ajuda e solução. Ajuda e solução. Eu pedi ajuda de casa. De casa eu falo muito além das estrelas. Porque na realidade eu parecia que eu estava dando picos de surtos existenciais. Complicado isso. Eu acho que muitos de vocês passam por isso. Vocês deixaram seus mundos, vocês deixaram seus planetas em comparação à Terra, seus planetas em nível de frequência infinito, na qual nem todos os planetas somados desse sistema solar se compara à frequência que vocês possuem de casa. Assim como eu desci a este mundo, vocês também desceram a este mundo horrível, dominado por seres extremamente inescrupulosos, sem qualquer tipo, digamos, de moralidade, se é que possa definir alguma. Então eu entendo que vocês passam, porque eu também, embora tenha saído de casa, eu também passo. Bem-vindos ao mundo, à Terra, bem-vindos à tridimensão.
controlada por seres alienígenas da mais péssima vibração do universo. E nós tivemos a coragem de descer aqui. Então vocês são extremamente corajosos. E eu pedi ajuda de casa. Pedi ajuda para minha casa cósmica. E eu me vi sair do meu corpo lucidamente e ir a uma praia. Praia real, existente no Brasil, mas isolada. O interessante é que essa praia é no Nordeste, porque era a única que estava na frequência energética propícia para que isso acontecesse. Era só nessa praia, isolada. E quando eu cheguei na praia, meu espírito, o meu ser espiritual, adentrou-se ao mar, que não tinha, digamos, tantas ondas. A água verde, cristalina, bem clara, e eu fui adentrando com o meu espírito na água tridimensional. Uma coisa que eu nunca disse, e vai voltar na série Terra, Falso Planeta, que a água é um ser vivente. Toda a água é um ser vivente. Já reparou que às vezes você tem uma piscina em casa, você está sozinho em casa, você dá uma olhada para a piscina e você parece que tem alguma energia naquela piscina? Você já reparou nisso? Que às vezes você tem uma piscina no fundo de casa, você olha para a piscina, eu não tenho piscina, nunca tive o privilégio de ter piscina, né? Mas tem pessoas que têm. E você olha para a piscina, tem pessoas que cobrem a piscina, não é por segurança não. Tem pessoas que colocam uma capa na piscina, tampando, não é para bicho, mosquito, é porque essas pessoas, elas sentem algum tipo de... alguma coisa que ela não consegue explicar em relação, porque toda a água deste planeta, dessa realidade, é um ser vivente, é vivo, a água é viva. E por isso que ela é usada para nos dar vida. A água em si é um ser vivo, tem consciência, pensamento, sentimento, vibração, toda a água. E um dos motivos de você ter a necessidade de bebê-la é por causa da energia e a vibração dela, da vida dela. Então toda a água é um ser vivente. Ele é um ser de uma configuração diferente. Ele tem uma frequência diferente, uma consciência diferente, muito mais expandida do que a nossa. Vai continuar a Terra, Falso Planeta. Eu nem ia gravar esses vídeos sobre os Argons. Eu já ia estar mandando a continuação da Terra, Falso Planeta, que eu já estou trabalhando nela. Vou falar sobre astrologia, astronomia, numerologia, leitura da mão. Já viu como é que é o nome que eles falam? É quiromancia, uma coisa assim. Vou explicar sobre isso, sobre a codificação da dimensão. A Terra, série Falso Planeta, vai continuar já de imediato e vai vir com coisa para arrebentar a mente de vocês. E vocês nunca viram tanta lógica e realismo nas informações que vão ser passadas. E vou abordar sobre as águas e origens das águas, né? E vocês vão entender que eu já expliquei sobre as águas e vocês não perceberam. Eu já dei a fonte de origem delas e sempre disse, deixei em alto que é um ser vivente, de vida. A água, ele tem vida como você tem vida. Toda água é um ser de vida, tá bom? Então, olha só. Então, adentrando-se a água, meu ser espiritual adentrando, eu me deixei ser coberto pelo mar tridimensional. Ao ponto de eu ficar mais ou menos com 1 metro de água acima de mim. E eu fiquei olhando para cima. E aí eu comecei a me concentrar dentro do mar. E aí eu entrei em conexão com o mar. E formou-se uma onda bem em cima de mim. Ela parou, uma onda gigante parou em cima de mim, mas eu já estava, digamos, um tanto quanto longe do litoral.
e ela me olhou. Ficou parecido aquele desenho da Moana. Você lembra da Moana? Eu amo esse desenho. Que ela tá na praia e de repente, no comecinho do filme, vem o mar começa a interagir com ela adentro o mar ele vai abrindo, né? O mar vai abrindo e a Moana vai entrando, caçando, acho que é concha, uma coisa assim. E aí chega uma hora que a onda fica assim, conversa com ela, a menininha Moana da animação, até a água brinca com o cabelinho dela, aquela onda, você vê que a água, ela tem aquilo ali é real, tá? Aquilo ali é extremamente real. Isso é verdadeiro demais. Então a água em si é um ser vivente. Então eu me vi com uma mega de uma onda parada em cima. E eu entrei em conexão com o ser vivente da água. Porque minha vibração, o meu ser em si, ele pertence aos seres das águas, às águas. E aí eu pedi do fundo do meu coração, digamos assim, no modo tridimensional, eu pedi aquelas águas, com a onda gigante parada em cima, bem em cima, eu estava dentro da água, mas ela estava me olhando, e eu pedi, retira essa dor e essa angústia dentro de mim. Eu sou muito imperfeito, eu sou muito errôneo, eu sou cheio de defeitos, como um personagem tridimensional. Tira isso de mim, me ajuda. Você consegue me entender. E de repente, ela me golpeou, ela simplesmente se jogou em cima de mim. Quando ela se jogou em cima de mim, deu aquela explosão e borbulhou tudo. E quando borbulhou tudo, que foi voltando, eu abri os olhos e eu vi, eu já estava um tanto quanto assim fora das águas, eu vi um céu estrelado. Eu vi. A luminosidade era como se fosse uma luminosidade de mais ou menos umas 5 horas da tarde, com um céu meio escuro, mas estrelado. E eu olhando para cima. De repente, uma esfera que eu julgo pela minha percepção ser aproximadamente de um tamanho de um carro normal, ela veio e parou em cima de mim como se estivesse a uma distância de um poste de altura, como se eu estivesse no chão e ela na altura de um poste. E essa esfera, ela era uma esfera branca, com alguns símbolos e um símbolo gigante, alguns símbolos ao redor e um símbolo gigante no meio. E ele começou a pulsar. E eu olhei para ela e eu disse: você sabe o que você tem que fazer, porque eu não fui trazido aqui à toa. E ela saiu. Quando ela voltou com mais outras duas. Uma era lilás, roxa, e a outra era prateada, todas com um punhado de símbolos ao redor e um símbolo padrão idêntico em todas no meio. E elas estavam uma assim, outra assim, outra assim, e elas começaram a girar de uma forma muito rápida. E eu observando o céu, não era nessa tridimensão, não era no astral, era em uma outra realidade. E elas começaram a girar muito forte, quando de repente dá-se um mega de um flash. E quando solta esse flash muito forte, eu acordo aqui na terceira dimensão. Eu acordo na terceira dimensão e eu disse, puxa, obrigado ao ser vivente das águas, o mar, por ter me acudido. Eu voltei renovado, com uma outra perspectiva e energia, e eu voltei no meu coração em gratidão às águas, ao mar, aos mares. Eu disse, eu vou falar que eu sou de um lugar tão maravilhoso quanto isso. É longe, é lá no espaço, tem outras características, mas eu sou de algo aquático. Não vou mais deixar para lá. Eu vou orgulhosamente, em gratidão,
falar de onde eu venho. Tanto que o Michael vivia falando, quando é que você vai falar, ele brincava, né, o aquático, quando é que você vai falar que você é das águas? Você não vai falar pro seu pessoal que você é das águas? E ontem, quando eu gravei, eu não comentei essa experiência. Assim, após o final do vídeo, a Fabiana falou, poxa, eu estava esperando você contar a sua experiência e você não contou. Não foi, Fabiana? Foi. Por que você não contou? Eu disse, haverá uma outra oportunidade. Um dia eu falarei, não é? Sim. Mas por que eu falei tão rápido? Pode vir. O Michael ontem, durante um momento, né, aqui, ele sentou e começou a ouvir, só que quase, era mais pro meio ou pro fim que você saiu? Mais pro começo. Meio. Mais Não, pro já meio? tava no meio já. Mais ou menos no meio da gravação, ele pegou a cadeira, ele colocou a cadeira ali e saiu e foi dormir. Você foi dormir? Foi. E ele acordou o que? Era umas 11 horas da noite? Era. Ele foi dormir. Vocês viram a gravação e ontem ele acordou 11 horas da noite ou mais. E aí o Mike ele é muito calado. O Mike é muito calado. O Mike é hiper tímido. Tô inventando, Fabiana? Ah, é verdade, ele é tímido. O Michael é extremamente tímido. E o Michael fica no computador dele jogando. Ele falou pra mim, falou assim, olha, eu tive desse jeito que eu vou fazer com vocês. Eu tô aqui, imagina que eu tô aqui desse lado de cá. Olha, eu tive uma experiência com você. Muito forte. Era você quem tava lá. E pronto. Aí eu tinha que fazer outras coisas, depois a gente conversa. Não foi, Michael? Foi. E aí eu fui, tomei banho. Isso era mais ou menos umas 11 horas da noite. Eu chamei ele para conversar, era mais ou menos umas 2 da manhã. Uhum. Já tinha tomado banho e tudo. Eu falei assim, Michael, agora vamos conversar. O que você tem a falar? Que experiência você teve? Porque o Michael, ele medita sozinho, a gente nunca sabe quando ele está meditando. Ele tem experiências que ele não conta pra gente, e nem se a gente oferecer um cascaia pra ele libera. É só dele, não é, Fabiana? É. Né? Tem A Marcele arte, também tem as né? experiências dela, que nem se você oferecer dinheiro, ela conta. Então eles são tão reservados, os meninos, que nem se você falasse, eu te dou 200 conto. Não conta. E algumas eles contam e outras eles não querem contar. E aí o que acontece? Aí eu chamei ele para conversar ontem, né? E aí ele comentou comigo, conversou, falei, poxa, amanhã você se importa da gente fazer algum vídeo? Porque aqui a gente pergunta, não é? Vocês fazem forçado, obrigado? Não. É tudo por livre e espontânea vontade. Eu poderia gravar sua experiência se você quiser. Não, pode sim. Então, tô com ele aqui, né? Você não vai sair para dormir, né? Não. Então, chega mais perto, para ficar mais próximo ao microfone, e conta a sua experiência que você teve, né? Dentro da sua paranormalidade, o que aconteceu que você foi para a cama dormir, mas foi de imediato ou isso veio bem depois? De imediato. De imediato? Então, como foi a sua experiência de consciência, né? Para uns podem ser chamados de sonho, outros sonhos lúcidos, mas o Michael ele viaja às estrelas, né? Ele é diferente, ele tem uma paranormalidade diferente. Às vezes ele vai no passado, ele vai no futuro. Eu já falei que ele é um viajante temporal também. E conte para nossos amigos, nos detalhes, do jeito que você achar melhor, como foi sua experiência. Ok. Você tava fazendo a live, Sim. aí eu guardei a cadeira e fui deitar na sua cama lá da minha mãe. Uhum. Já que a cama lá, se você deita, já tem experiência, muito boa. Aí, a hora que eu tô deitado lá, eu tô ouvindo você falar no vídeo, fazendo a live. Só que eu começo a escutar parecendo barulho de espada. A imagem tudo Então você preta. deitou na nossa cama. Você deitou justamente onde eu deito, né? É, onde você deita. Porque eu sou assim, eu sou igual o velho, não é, Fabiana? Eu deito de um lado, Fabiana deita do outro, e nós ali não trocamos lugar nem a poder de reza brava. Então você deitou lá onde eu deito e você começou ali, você tava ouvindo eu gravando. Sim, e meio que
ao mesmo tempo uns Menino som. barulho de Você começou espada. a estar tipo barulho de metais, espadas? Metal, Pode exatamente. continuar, desculpa. Eu tava ouvindo o barulho meio que era muito, 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 muito barulho. Tipo, não era só. Eu vou falar que era uma espada. Não era só uma espada, eram muitas espadas ali batendo uma na outra, sabe? Era uma guerra. Era uma guerra. E eu tô começando a escutar gritos, só que não gritos de humano, mas parecendo de Bicho. De bicho, sabe? Como se fosse leão. É. Você estava escutando urros, aqueles urros gigantes. Sim. Era Só muitos. Muitos, muitos, muitos. Só que nessa hora começa a meio que aparecer, sabe quando a televisão queima, que vai apagando assim de aquela vez que a televisão Que a Sim. tela vai fechando. vai fechando. Só que dessa vez meio que começou a abrir a tela assim no Então, sonho. você deitou e aí eu tô gravando aqui, a minha voz começou a sumir. Sim. E de repente você ficou uma mistura da minha voz distanciando e você escutando muitas espadas lutando e de repente você fechou os olhos e na escuridão se abriu como abrindo uma imagem. Sim. Porque falou tela, porque uma vez a televisão nossa queimou, nós chamamos de plasma, e ela estourou por dentro, só havia assim um líquido preto fazendo assim, Mike, Cara. fechando até sumir a imagem, né? Sim. Então ele quis reverter, foi o que foi abrindo uma imagem na mente dele enquanto ele estava distanciando e indo para outro lugar. Mas continua. Aí, quando começa a abrir a imagem, dava pra ver que, tipo assim, o céu tava todo nublado. O céu estava nublado. Nublado. Mas não é aquele nublado meio que fraco, não. Como é que é uma tempestade mesmo? Tava preto, aquele céu que parece que vai vir aquela chuva tempestade. Sim, sim. Quando você fala assim, nossa, o céu tá Vai pretinho. cair até granizo, sabe? É o então. céu escuro, Céu cinza escuro. Sim. Só que eu tava vendo muita luz sendo refletida de um dos lados da imagem que começou a abrir. Então você lindamente. abriu, você viu um céu totalmente negro, carregado como chuva, e de repente você via brilhos assim no seu campo de imagem. Só que um brilho parecendo luz amarela. Amarela, viu? Amarela do meu lado. E aí? Quando já abriu a tela assim, eu lembro que eu vi uns seres de asa, Os seres de asa, com chifres, com chifres, parecendo até dragões humanoides. eram tipo dragões humanoides. Sim. E que cor que eles eram? Pretos. Todos. Todos eram pretos, não eram brancos, marrons, eram pretos Então mesmo. você viu dragões humanoides, assim se eu dizer, com chifres e asas da cor negra. Da cor negra. E eram todos desse mesmo jeito? Todos. Não tinha nenhuma outra cor? Nenhum. Todos eram negros? Todos eram negros. Sim, pode continuar. Nessa hora, eu via mais ou menos uns 10 voando pra essa luz. Ah, então você abriu aqui, você viu aqui um clarão amarelo e você viu uns 10 dragões voando pro sentido da luz. Sim. Só que eu vi eles meio que sendo, tipo, como se tivesse alguma coisa impedindo e eles eram arremessados pra trás. Então, Como se eles batessem no escuro. até então você não conseguia... seu campo de visão estava travado. Sim. Então você viu o céu preto escuro e você viu dragões humanoides pretos com asas voando, que tinha uma luminosidade amarela, muito forte, amarela. Sim. E você via vindo eles e de repente você via eles sendo jogados para trás. Jogados pra trás, sim. Então eles iam e eram Umas arremessados. 3 vezes eles fez isso. E E eram jogados- muitos que iam em cima? E eu acho que devia ter uns 10 a 20. Dragões negros que iam e nessa luz eles eram jogados de volta. Sim, sim. Até então o seu campo de visão era só isso aqui. Sim. Só que eu comecei meio que levantar meu campo de visão começou a levantar e eu consegui ver tudo. Ele falou com assim, pai, clareza. eu parecia um drone. É como você vê um drone levantando, meu campo de visão parecia um campo de um drone. Então eu comecei a abrir e a ver todo o ambiente. É como se eu tivesse parado e levantasse como um drone. Foi assim, não é que você falou? Foi. E aí? Quando começo a meio que distanciar, assim, porque não dava pra ver muito, mas quando eu começo a distanciar, que eu consigo ver o que era essa luz amarela, eu lembro que eu via a mesma coisa que os Cavaleiros Zodíaco de Ouro que tava ali. Aquela Parecido. armadura dourada, sabe aquele trem de ouro mesmo, brilhoso? Só que tinha uns 14.
Certo. Só que, o que era? Eu não consegui ver com clareza total. Eu via que era meio que parecendo seres humanoides. Eram seres humanoides. E eles estavam com umas armaduras douradas. Ele falou assim, ó, lembrava aqueles Cavaleiros do Zodíaco, só que as armaduras Bem muito mais bonitas, muito mais mortais, assim, você quis dizer, né? Esses 14, eles estavam com essas armaduras douradas. Sim. E como que eram esses 14? Você viu, assim, algum detalhe? Eles eram que característica, o corpo? Na mão, que eu lembro que eles estavam, uns usava tridentes, né? Alguns usavam tridentes. Esses 12 estavam usando tridente. Esses 14, você falou. É 14 a 12, é porque eu não consegui contar Foi ali muito... na hora. Eu vi, tipo assim, eu chuto aquele número, sabe? Sim. Eu via que na mão deles parecia meio que uma pedra. Uma pedra, eu diria... Um cristal. Um cristal verde escuro. É como você fala que a gente é de carne e osso aqui. Você quer falar que a constituição deles era cristal. Cristal, sim. Mas eles eram rígidos, duros, ou eles tinham flexibilidade? Até melhor, a flexibilidade até melhor. Até bem melhor do que o dos humanos e aqueles dracos que estavam voando. Que eu tenho certeza que são dracos. Então, eles eram de uma constituição como vidro, cristal. Sim. Só que eles tinham flexibilidade e agilidade maior do que aqueles seres dracos. Sim. E ele falou assim, não... A flexibilidade, a forma que eles podiam se movimentar, nem os humanos não conseguiriam nunca fazer aquilo. Sim. Nem o melhor humano mais flexível conseguiria. E nem aqueles dragões conseguiam ter as habilidades. Os movimentos deles eram muito rápidos e muito flexíveis, sim, né? Mas, porém, ele disse que parecia vidro, cristal, a constituição de pele deles, não era? Porque não dava pra ver a dobra da mão deles. Só que o jeito que eles empenhavam aqueles tridentes, daquilo tudo, a posição que eles faziam, o jeito deles lá era muito mais flexível do que aqueles dracos. Muito mais. Eles eram bem habilidosos. Bem habilidosos. E eles eram tipo um verde bem escuro. A mão. Eu não consegui ver tudo, porque a armadura tava tampando tudo o rosto. E eu te perguntei se eles eram, tipo, parecendo tubo, reto, ou se eles eram musculosos, se eles tinham músculos, tinham definições como parecidos com o nosso, ou se eles eram tipo uma coisa pedrífica, uma coisa tipo uma pedra. Não. Eles é meio que como se fosse pegar um homem aqui na Terra de uns 2 metros, só que com o corpo todo definido. Era como se você pegasse um homem grande, definido. Eles eram todos como se fosse um corpo de um homem. De um homem definido. Da Terra. Tipo sim, esses atletas. Nem muito largo, fortão, mas eram definidos mesmo. Então eles tinham características de corpos humanos, tipo o nosso, com a nossa constituição de músculos. Sim. Bíceps, tríceps, ombros, sim, peitoral. Sim. Era nesse estilo. Nesse estilo. Então esses seres. Sim. E o tamanho deles? Os dracos que estavam voando, dava pra ver que eles batiam na coxa desses seres de armadura dourada. Então esses dracos a cabeça deles dava no limite das coxas. Das coxas. E esses outros eram maiores. Bem maiores, muito mais. Acho que só o corpo de um desses dourados era uns 4 a 3 dracos daquele. O corpo deles era como se fosse empilhasse 4 dracos. E ele falou assim, olha que os dracos eram gigantescos. Aqueles dracos deviam ser uns 3 postes de altura. Pega um poste de iluminação pública e põe um em cima do outro. Era o tamanho de um draco daqueles. Era o Draco. Ele diz que esses seres de armaduras douradas eram 4 vezes um Draco. Como se fossem 4 Dracos um em cima do outro. Assim? Sim. Tá certo? Tá certo. E continua. Aí, eu lembro que não era tipo 20 a 30, 40 Dracos lá. Devia ter mais ou menos uns 2 a 4 milhões. É porque ele falou assim, o Michael tem umas coisas que vocês já repararam. O Michael, ele pergunta pro eu superior dele. Enquanto ele tá tendo a experiência, ele faz perguntas. Tipo assim, quanto é isso? Quanto de altura? Quanto que é de tamanho? Quanto que é isso? Ele consegue fazer medições. E porque ele falou pra mim, não é, Michael? Sim. Que ele questiona o eu superior dele, o tamanho. E ele falou assim, que ele questionou o eu superior dele, tipo assim, quantos são? E ele disse de 2 milhões a 4 milhões de dracos. Sim. Porque quando o Michael olha, ele pergunta, o eu superior dele fala pra ele, isso aí tem 2 metros de largura. Isso tem 10 metros
de altura. E às vezes, como o Michael ainda é um moleque, ele tem 15 anos, eles utilizam, tipo, isso é do tamanho de um poste, junta dois, é a dimensão. Ele conversa com a consciência dele astral, do eu superior dele, assim, ele vai te orientando, não é? Sim. E aí ele disse que, ele falou assim, olha, a definição é de 2 milhões a 4 milhões de Dracos que estavam naquele ambiente lutando esses seres contra esses 14 cavaleiros dourados. Sim. Pode continuar. Lembrando que os Dracos também estavam de armadura. Os Dracos estavam de armadura? Eram armaduras pretas, parecendo com a cor do espaço. Então todos os Dracos estavam de armaduras. E a espada que os Dracos estavam usando espada. A lâmina parecia você catar o espaço com as estrelas e colocar na lâmina deles. Então, olha aqui, ó, os detalhes. Ele é muito detalhe. Por isso que eu gosto dele de narrar as experiências. Os Dracos utilizavam uma armadura negra tão escura quanto o espaço. Sim. E a espada dos Dracos era com uma mistura. É como se pegasse o espaço com suas estrelas. E colocasse na lâmina. Na lâmina. É uma lâmina que tipo, parecia o espaço. Sim. Uma arma extremamente muito, digamos, inimaginável. Essa era Sim. a estrutura de armas dos Dracos. Sim. E eles eram bravos? E estavam furiosos. O que eu senti foi que eles tentaram invadir ali, só que na hora que eu vi aqueles indo voar pra cima pra tentar invadir, esses seres foi lá e impediu. Então você acha que eles... Você viu alguma nave lá parada, tipo assim, dos Dracos, alguma nave escura, negra? Estavam eles lá mesmo parados lá. Eles estavam... Você percebeu que eles estavam tentando invadir, Sim. fazer uma invasão. Invasão. Por isso um número gigantesco de Dracos. Sim. E esses seres com essas armaduras douradas, que você disse que eles são parecidos com uma concepção de pele de cristal, com essas armaduras que eram maiores, eles estavam tentando impedir com que esses seres invadissem aquele local. Sim. E esse local era terra ou era água? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Eles estavam lutando parecendo uma estrutura de cristal. Isso. Mas essa estrutura de cristal estava acima do quê? Da água. Ele falou assim, pai, eles estavam... É como se fosse... Ele olhou assim, ó, pai, o céu era escuro, a água era tudo água, não tinha chão, não é? Sim. Não existia nada, a não ser água. E tinha uma estrutura, como se fosse um mega, hiper gigantesco tablado de cristal, ou um escudo de cristal, que eles estavam lutando em cima desse cristal. Porque abaixo do cristal tinha água. Então era como se fosse um imenso oceano. E esses Dracos, que ele diz que na faixa de 2 milhões a 4 milhões de Dracos negros, estavam lutando em cima dessa base de cristal, junto em cima, é como se esses guerreiros dourados estivessem impedindo eles entrarem dentro dessa água. Sim. E como é que era a cor da água? Era água igual nossa aqui? Branca, azul? A água lembrava até aquela experiência que eu tive com aquele ser que é de Sirius. Que é aquele ser meio que parecendo com a forma da aparência de uma baleia com golfinho. Mas a baleia orca, né? É a orca. Sim, sim. tá. A água, quando eu vi aquele ser, tava meio que parecendo um azul brilhoso. Do ser de Sirius. Sirius, sim. E essa? Essa já tava parecendo um verde claro, muito claro. Um verde clarinho água. Clarinho. É um verde fluorescente. Fluorescente. Pra entender. O verde fluorescente, só que tava andando embaixo d'água. Só que era muita coisa verde embaixo d'água, que tava meio que parecendo umas luzes embaixo d'água, meio que mexendo, sabe? Dessa água. E mas tudo era água. Tudo era água. Não se via somente aquela base de cristal que eles estavam lutando. Sim, somente aquela base de cristal que eles estavam lutando, que não era a água, mas estava em cima da água. Estava em cima da água. Sim, meio que parecia que tava flutuando em cima. Sim. Aí... E me fala uma coisa, e como é que eram os seres dourados? As armaduras, você lembra de características assim? Fechava todo o rosto, fechava todo o corpo? O pescoço deles tudo. Fechava o rosto deles tudo. O braço tudo. Só a única coisa que eles deixou ali foi as mãos. Que eu via. E as armas também, né? Que é os tridentes. Um dos tridentes
dava pra ver que a cor do tridente eu não tenho certeza. Mas era misturado, não era só de uma cor. Uns tridentes eram pretos. Alguns tridentes eram pretos. Outros metálicos. E uns outros, um azul mais claro, sabe? Foi essa, daqueles seres lá que eu consegui ter destaque, assim, que eu consegui ver. Dos outros eu não consegui ver. E como é que eram então você disse que os tridentes eram de cores diferentes. Sim. E tinha mais algum tipo de arma que não fosse tridente? Não. Eram todos tridentes? Todos tridentes. Sim, tudo bem. E aí, essa é a característica dos seres que estavam lutando na sua concepção, estavam defendendo aquele lugar. Um detalhe também que eu tava lembrando até agora há pouco não, que eu tava ali jogando, que eu tava até lembrando, que eu não consegui lembrar ontem, porque ontem eu tive muito sonho depois desse, foi que os olhos dos Dracos parecia com os olhos... Lembra aquela experiência que eu tive com eu e você lá, que a gente viu aquela porta gigante, assim, que saiu 2 Dracos pretos? Sim, lembro. Com os olhos... Foi na nave argoniana, que saiu os Dracos. Sim. E depois saiu os outros seres que até a gente mostrou... parecido cristal, que até peguei a estátua do Superman, a gigante, comparou que os seres que saíram eram muito gigantescos em relação aos Dracos negros que você viu na nave. Sim. E aí, continua, eu te interrompi. Os olhos desse... Não, pode interromper, só para dar explicação pro pessoal. Os olhos desses Dracos, eu tenho certeza que era de todos. Era da cor dos olhos daqueles Dracos, que era o quê? Parecendo um arco-íris. Então presta atenção. Então a cor desses Dracos, eles vibravam e pareciam um arco-íris. Não tinha um vermelho. Não. Era Não tinha nem aquela pupila aquela fenda assim. Sim. Era tudo. É como se fosse multicores. Meio que mexendo dentro do olho, assim. Sim. Um roxo, vermelho, muitas cores. Certo. Era tudo misturado, parecia um arco-íris, tudo misturado, sabe? Sim. Não era só de uma cor. Esse foi um detalhe também que eu tava até lembrando ali. Aí eu fui e nesse lugar comecei a sentir uma vibração. Vibração. Só que tava embaixo desse cristal lá, daquela plataforma de cristal. Sim. Sabe? Você sentiu uma vibração de energia. De energia fazendo assim, ó. Tremendo debaixo tudo. Nas águas e no cristal. Sim. E o pau tava quebrando nessa. O pau quebrando, sim. E a luta tava brava. Tavam. Como é que esses era muito desproporcional se você pegar 14 guerreiros, embora eles eram 4 vezes maior, mas para essa multidão de Dracos, eles avançavam tipo assim, como se fosse um enxame de abelha em cima desses guerreiros. Só que eu via 90% voando para trás. Então, aqueles guerreiros, e eles eram habilidosos, os guerreiros, lutavam igual um ninja. Pulavam muito alto. Eles pulavam alto, esses guerreiros? Muito alto, sim. Teve uma hora lá que um deles até pulou meio que pra pisar em cima desses Dracos. Um deles pulou pra vir em cima dos Dracos? Só que eu lembro que eu acho que aquele Draco saiu dali voando muito rápido. Porque os Dracos são muito fera pra lutar também. Sim. E aí você disse que eles iam como um enxame... Em cima desses... Só que eles são tudo voando. Tipo, vinha mais ou menos uns 700 mil Dracos em cima de um só. E saía tudo voando. E você sentia que eles não, digamos, causavam algum dano nesses guerreiros. Nada, nem arranhões, não. Tá. E pode continuar. Porque depois no final eu vou dar uma ressalva bem legal. Aí, com essa vibração que eu tava sentindo, a luz embaixo, aquele verde... Tava vibrando. Ficou mais forte. A luz na água começou a aumentar. Aumentar muito. Muito. Sim. E eu começava a ver meio que como se fosse uma luz muito forte andando embaixo d'água. Andando. Sim, no rumo de ir pra trás desses Dracos, sabe? Quando ela sai debaixo da água, parece um cilindro. Não é um OVNI redondo, não. Era um cilindro mesmo. Um tubão, assim, muito grande. Tubo. Sim. E ela sai pra trás e ela levanta. Né? E ela tava na frente ou atrás dos Dracos? Atrás. Então quer dizer que os guerreiros estavam lutando aqui, os Dracos indo pra cima deles aqui,
esse cilindro passa por trás e levanta por trás. Sim. E como se estivesse na intenção de cercar. De cercar, exatamente. É o que eu tava até que eu contei pra minha mãe. Que era a intenção era cercar ali. Cercar, Com certeza. certo. Nessa hora, a nave, eu tenho certeza que não era pros Dracos, porque era pro tamanho anormal deles, aquela Então você nave. acha que aquela nave não pertencia àqueles Dracos? Não pertencia. Porque era anormal pro tamanho? Era Anormal normal. no seguinte, menor ou maior? A nave? Era. 20 vezes maior. Os Dracos dentro daquela nave pareciam menor que formiga, uma bactéria. Então os Dracos dentro daquela nave, eles iam ficar que nem formigas. A nave Sim. era gigantesca. Sim. Então, para eles parecia uma nave mãe. É, bem maior que uma nave mãe. Então essa veio de dentro da água, De dentro da de água. dentro do mar. De dentro do mar. E aí eles lutando com esses guerreiros dourados aqui, essa passou por trás e ela subiu por trás. Sim. E era tipo um tubão, tipo um Sim. cilindro. Sim. Só que essa nave, ela não... Tipo assim, era uma plataforma gigante. Só que era redonda a plataforma de cristal lá. Ah, certo. Então aonde eles estavam lutando era um tipo como se fosse... Não era um quadrado, era redondo. Era redondo. Então nessa plataforma de cristal, estavam os Dracos e esses guerreiros lutando. Sim. Ah, então era redondo. É redondo, não Sim. era quadrado não. Tá. Aí esse cilindro, ele sai tipo assim, muito longe da onde estava aqueles Dracos, mais atrás dos Dracos ali. Então ele de uma certa forma ele se distanciou da plataforma para subir. Sim. Só que não sobe pra cima. Tipo, ela, vamos supor, aqui tá a plataforma. Sim. Né? Vamos mostrar. Tá, aí. vou mostrar igual A você quer. plataforma. Sim. E a nave, ela vai mais ou menos aqui. Ah, daquela tá. plataforma. Então, tipo, na distância, mas na distância real que você tá mostrando ou seria numa escala de proporção? Uma distância real. De real? Então Sim. a plataforma surgiu, esse cilindro surgiu 1 metro de distância da plataforma. Ah, Não, não. ele quer dizer- Então vamos usar muito em longe. matéria de escala. Ah, tá. Ah, entendi tá bom, em errado. matéria de escala. Então ela surgiu a mais ou menos 1 quilômetro de distância. Muito mais. Porque eles estavam lutando nessa plataforma. Ela surgiu, pelo que você me fez. Faz assim, pai. Eu fiz assim. E você me dá uma distância comparado a isso daqui de 1 metro. Então eles surgiram bem lá na frente. Bem mais lá. na Bem frente. longe. Só que o tamanho daquele cubão, daquele cilindro, tava mais ou menos, tipo assim, realmente 1 metro daquela plataforma. Mas ela era muito gigante, aquela nave. Muito gigante. Imagina, vamos supor, tá aqui a sua mesa. Sim, tudo bem. Aí vamos supor que eu coloco uma pessoa, vamos supor que aqui sua mesa é a coisa onde eles estavam lutando. A plataforma É a de plataforma, cristal. sim. Só que, vamos supor que eu cato uma pessoa e ponho deitado é a nave. Certo. Tava. Só que se a nave fosse pequena, estaria mais ou menos aqui a distância. Não, muito mais longe. Só que como a nave era grande, muito grande, ela tava mais ou menos assim, sabe, encostando quase na plataforma. Entendi. Você entendeu? E a nave era, pelo que você tá falando, perigoso a nave ser quase do tamanho da plataforma. Bem maior. Então a nave que surgiu de dentro da água, Sim. vamos chamar de mar para vocês entenderem naquele mundo. Então a água que veio daquele mar, daquele mundo, a nave que subiu era maior do que a plataforma que estavam os 14 guerreiros dourados e aqueles milhões que eu falei, milhões ou bilhões? Milhões. Aqueles milhões, se for milhões de guerreiros Dracos negros lutando. Então só essa plataforma que estavam essa galera toda, mais esses guerreiros lutando, a nave que saiu era maior do que ela. Bem maior. Devia ser umas 4 plataformas daquela. Então que por isso você estavam falou que os lutando Dracos seriam formiguinhas, bactérias perante essa nave. perante essa nave. Ela veio de dentro do mar. De dentro do mar. E a cor dela era um metálico, tipo assim, era muito forte. É meio que um cinza metálico. Sim. Da cor da geladeira. Ah, então é É um um grafite. grafite. É a aquela cor cor? grafite. Sim. Que a geladeira Ou que a gente chumbo, tem é né? chumbo ou grafite. É grafite ou chumbo aquilo ali? Acho que é chumbo. Chumbo, era daquela cor? Sim. Idêntica? Idêntico. E ela saiu de dentro do mar. De dentro do mar. E aí? Só que, quando abre um trem, porque eu tava muito alto vendo. Você tava observando tudo. Tudo. Como todos se os você tivesse detalhes. fosse um drone filmando a Sim, cena. um drone muito rápido, né, pra acompanhar. E quando nessa nave, em cima dela, abre meio como se fosse
uma porta, só que em cima da nave. Ah, então não abriu do lado. Não, É foi como em se a cima. nave estivesse aqui, abrisse uma escotilha em cima. Sim. Mas ela abriu ou ela simplesmente materializou ali, surgiu um buraco? Materializou. Então não teve nenhuma abertura assim. Simplesmente abriu-se um buraco Sim, do nada no topo dela. no topo dela. E eu lembro que eu via duas coisas pequenas pulando dela. Porque eles eram muito pequenos, pai. Tipo assim, eles eram gigantes, esses seres. Os seres eram todos gigantes, eram gigantes. Só que perto daquela nave era formiga. Certo. Eles eram muito pequenos. Só que nessa hora, quando eu vejo essas duas coisas meio que saindo de cima dessa nave, eu vejo como se estivesse pulando assim, ó. Assim, sabe? E cai na plataforma. Eles pularam na plataforma. E como é que eles eram? Então, aí eu vou contar. Só que eles eram bem pequenininhos assim, perto daquela nave. Era formiguinha, só que quando eles chegam na plataforma, aqueles dourados bate na coxa desses que estavam, que pulou lá. Então, peraí, vamos lá. Nossa. Tinha os Dracos negros lutando contra o que você deduziu, 14 guerreiros dourados. Sim. Os dourados, em matéria de comparação com os Dracos, você disse que era da altura que o seu eu superior lhe conta, de aproximadamente uns 2 postes. 2 a 3 postes. De 2 a 3 postes de tamanho. Sim. Certo? Comparado aos guerreiros, os guerreiros dourados, esses... Tem 7 a 8 postes de altura. certo. Então esses Dracos bateriam na coxa dos guerreiros dourados. Sim. Então os Dracos negros bateriam em tamanho na altura da coxa dos guerreiros dourados. E esses dois que pulam na plataforma vindo dessa nave que submergiu das águas, que tamanho que eles Os eram? Dracons tipo, eu lembro que até os Dracos estavam perto, estavam batendo meio que na canela daqueles que pularam. Então esses dois que pularam na plataforma, os Dracos bateriam na canela deles. Sim, na canela Na deles. canela é o osso da nossa perna referente a isso daqui. Sim. E os dourados eram bem menores do que esses outros. Bem menor, eles batiam assim na coxa deles aqui. Assim. Ele falava assim pra mim ontem, pai, esses dois pareciam, eram do tamanho da Torre Eiffel da França. Sim. Parecia a Torre Eiffel de tamanho. E esses dois estavam vestidos de dourados também, Não. ou não? Esses dois estavam com uma armadura muito... Estavam de armadura, então? Armadura. Sim. Só que a armadura deles não era dourada, era um azul metálico. Azul metálico? Azul metálico. Até fosse aquela sua cor favorita. De carro. Porque tem uns carros com azul metálico, é a minha cor favorita. Eu sou toda a vida apaixonado pelo azul metálico, né? O azul, que geralmente você vê em muitos carros, os caras vão tunar, eles põem aquele azul. Aquele azul é um que eu, desde menino, criança, quando eu vi pela primeira vez, que antigamente não se via assim, aquilo me hipnotizou, esse azul metálico. E a armadura deles era um azul metálica, naquela cor? Daquela Dos cor. dois? Dos dois que pularam. E como é que era a armadura? Você viu algum detalhe? O detalhe eu não consegui ter total Porque assim. você tava vendo toda uma extensão. Era muitos seres ali, não dava pra focar só em um. Porque ao mesmo tempo que eu focava, não tava tendo porrada do outro lado, sabe? Ah, certo. Então, do jeito que você focava aqui, mas aqui a luta tava intensa. Tava Os Dracos pra cima desses Sim. 14 guerreiros dourados. Sim. Só que esses dois que pularam, um deles tava meio que assim. Eu vi o olho desse, só que o do outro eu não vi direito, porque eu foquei mais nesse, porque eu já vou chegar no ponto. Bom, de dois que pulou, ele não reparou no outro, porque tem um motivo que ele falou que vai chegar no ponto, que ele só focou num. E existe um motivo especial porque você focou num. Sim. Que você me falou. Mas, continua. Esse que eu foquei mais, eu lembro que o olho dele é tipo assim, 20 vezes mais forte que esse olho do Superman aqui, onde ele tá soltando o raio laser dele, só que da cor branca. Naquele momento ele estava branco. Branco. O olho todo branco. O olho todo branco. E o rosto? Você viu o rosto, característica? O rosto é até igual, muito parecido com a experiência que minha mãe teve. Sim. Ela contou na live ontem? Não, ela já contou. Não, eu já contei
Tem Já outro contou? vídeo. Daqueles seres que estão indo embaixo d'água, que parece o Superman. Sim. O rosto quadradão, tudo mais. Esses seres, a armadura Mas é dava... o Superman do gibi. É, não aqueles não do gibi, o Superman da Liga Sem da limites. Justiça, o desenho, É. Sem Limites. Isso, O porque desenho, ele tem um né? rosto bem quadrado. Porque é onde a Fabiana narra a minha chegada Sim. aqui. Quando vieram me entregar aqui no mar, tem esse vídeo narrando a minha chegada. Até tem a continuidade do Michael. Quando eu fui entregue a este mundo, eu fui entregue por esses seres dessa característica que o Michael vê semelhante. Quando me trouxeram bebê para cá. Bebê no seguinte, para viver aqui. Mas continua, Michael. Aí, a armadura dava pra ver que tava colado no rosto, só que a mesma característica que minha mãe disse da aparência do rosto, que era o quê? O queixo muito quadrado. O queixo muito quadrado. Muito quadrado. Muito, muito, muito. E a cabeça meio que, não vou falar quadrada, mas tipo assim, é igual o do Superman Sem Limites. Aqueles da animação, dos desenhos. Sim. Superman Sem Limites. Que A característica desses seres de rosto, fisionomia idêntica. Sim. Até os olhos miudinhos. O olho pequenininho. Só que era branco, não era preto E como tava a minha mãe teve. bem Brilhoso. Bem brilhoso. Muito, muito, muito. E o tridente foi o que eu mais, assim, fiquei... Caraca, porque assim, o tamanho daquele tridente, se eles passassem assim, já matava tudo daqueles Draco ali. Porque Tá. era muito grande. Mas os dois estavam usando o tridente ou Os só um? dois. Os dois. Então só o tridente que eles portavam, se eles passassem assim, já matava aqueles milhões de Dracos. Dizimava todos. Dizimava só a passada do tridente. Sim, sim. Era grande o tridente? Era porque era até maior do que esses seres. O tridente, assim, vamos supor que eu sou aqueles seres, os dois que pulou. O tridente bate mais ou menos aqui, assim. Era muito É maior. igual até do que normal, esses o seres. tamanho do tridente é maior do que aquele que o possui, o segura. Sim, sim. E aí? Tipo assim, aqueles seres, aqueles Dracos, era tipo assim, o tridente era, vamos supor, desse tamanho. Certo, o tridente. E os Dracos, assim, não Os- dá pra os não dá pra Dracos eram mostrar assim do o tamanho. tridente. Não, bem menor. Assim, Não dá pra mostrar. É meio que grãos, sabe? Era, mãe, que aqueles lá... E aí, eles pularam na plataforma e você fala que na hora que pulou na plataforma, Ah, sim. qual foi a reação dos Dracos? Eles todos olharam pra trás. Aqueles milhões olharam pra trás. Todos, sim. Por isso que eu falo que eu acho que esse foi pra apanhar ali, né? Porque eu achei tão bonitinho ontem ele pra mãe dele. Mãe, aqueles Dracos nego apanhou demais, mãe. Eles estavam apanhando demais daqueles guerreiros dourados. Tava. Aí ainda até veio falar pra mim, né? E eu tenho que explicar pra ele. Pai, por que você fala que os Dracos são fortes e poderosos? Eles são as bostas. Aqueles... Você tem que parar de ficar falando isso pras pessoas. Os Dracos não têm poder coisa nenhuma. Porque o pau que eles tomaram, eles não conseguiam nem lutar. Dracos não tem força nenhuma, não. É uma porcaria tal de Dracos. Aí eu fui explicar pra ele, que eu vou explicar pra vocês o que eu falei pra ele em seguida, depois dessa observação que ele viu, que ele até veio desdenhar dos Dracos negros. E depois eu expliquei pra ele alguns detalhes que eu vou explicar pra vocês. Continua. Quando esses dois seres pulou lá, que eu foquei só em um, Você focou só num. sim, aí eu comecei a escutar você falando na live, só que, tipo assim, vamos supor que eu escuto você falando, ou aquela experiência que eu tava tendo mutou tudo, não dava pra ouvir mais nada, mas eu vi a cena. E uma coisa ele falou assim, pai, e na hora que eu vi, o meu eu superior mostrou que aquele lá era você, Era. do espaço. Não foi assim que você falou? Foi assim, não foi? Quando a hora que eu vi aquele ser, me veio a imagem de você total. Todas as suas participações que é com a gente aqui. Você viu como eu vivendo aqui com vocês desde que você Sim. nasceu. Sim. Quando eu vi aquele ser, passou esse flashback tudo. Foi um filme de vida, Foi, sim. quando você viu ele. Sim. E você olhou, focou no rosto dele. Sim. Aí a hora que eles pularam lá, eu acordei. Deve ter Aí o muito. Michael disse que eles, na hora que os dois pulou na plataforma, os milhões de Dracos negros olharam para trás e o Michael disse, pai, não vi mais nada. Sim. E aí ele até veio conversar comigo, né? E eu expliquei para ele algumas coisas, falei assim, olha, a gente não desdenha ou a gente não pode desmerecer nenhum ser cósmico, né? Para vocês terem uma ideia, eu falo para vocês que os Dracos, eles são
máquinas de guerras. Eles são a vida deles, os Dracos, é guerra, guerra atrás de guerra. E eles são tão inveterados por guerras que eles entram em lugares onde eles acreditam que eles vão vencer e eles morrem. Porque na realidade eles tentaram invadir um lugar impossível de invasão. Mas olha, temos que ressaltar, temos que o que? Aplaudir a coragem que os Dracos possuem. Porque muitas raças nunca ousariam enfrentar qualquer raça superior, no intuito ou na esperança de ter alguma conquista de guerra. E os Dracos assim o fazem. Para vocês verem o quão os Dracos são destemidos, o quão eles são corajosos. O que aconteceu com o Michael, né? O Michael, ele está desenvolvendo a paranormalidade dele numa velocidade muito elevada. E o Michael, eles são só ruins de táticas, né? Os Dracos são péssimos de táticas. Eles são kamikazes. Os Dracos têm comportamento kamikaze. Igual os kamikazes eram aqueles, na Segunda Guerra, os japoneses vinham com um avião e se matavam, jogavam o avião e morria junto, né? Eles morriam pela guerra. Então, os Dracos têm comportamentos kamikaze muitas vezes, porque eles querem enfrentar uma batalha que não é deles, eles não dão conta. Mas coragem não falta para eles, não falta mesmo. Embora sejam um pouquinho burros, né? Porque falta mais tática, inteligência. Mas o que acontece? O que eu tento mostrar para vocês? O Michael, a gente tem trabalhado, eu tenho trabalhado. César, o grandão, mandou focar muito na paranormalidade dele para ele recobrar. Eles estão preparando para retirar o véu dele. Só que ele ainda é muito novo, ele é muito imaturo. O Michael é um crianção. O Michael é um bebezão, não é, Fabiana? É. Ele é um bebezão. Então eles estão preparando para retirar o véu dele em 5 anos. Em 5 anos, eles vão descortinar toda a consciência cósmica dele. Que fizeram comigo, eu já era marmanjão velho. Eu já era bem velho. Então eles estão trabalhando nisso. E ele tem as habilidades de o quê? De ir e fazer as leituras. Michael é um viajante cósmico temporal. Ele consegue viajar. Lembra dos Anunnakis? Que ele viu aquilo e foi até ameaçado? Pois bem, o que será isso, né? Deixa eu contar para vocês. Isso que ele viu foi um dos princípios das guerras orianas. Michael viajou no passado para descobrir a sua própria história. Os seres cósmicos estão dando ou descortinando o seu véu, mostrando ao Michael, dando a oportunidade para que ele visite e veja a sua própria história cósmica numa perspectiva, digamos, de terceira pessoa, que é onde você observa todo um ambiente, todo um local. Esse lugar que ele mostra para vocês é o reino da Esmeralda. Os Dracos, eles trabalham, eles têm, seus reinos são baseados nos seus cristais. Eu expliquei isso na série Guerras Orianas. Tanto que existe o reino da Esmeralda, que por deboche, Jeová coloca na figura do Superman, o herói, a Kryptonita como a sua fraqueza. A Kryptonita é um cristal verde, fraqueza do Superman, que na realidade eu mostrei para vocês que o Superman não passa de um Argon. E na realidade existe alguns deboches de Jeová sobre o tal. E o que acontece? Existe o reino da Esmeralda, um cristal verde bem escuro que reflete uma imensa energia. O que o Michael viu foi uma das, digamos, os princípios de batalhas que deram início à Guerra Oriana, a guerra que houve em Orion. Esses Dracos negros foi a primeira invasão de Caron. Isso eu falo porque eu tenho os mesmos conhecimentos. Eu fico admirado porque eu vejo ele recuperando as memórias que me foi dado velho, mas ele tem só 15 anos de idade. Então eu acredito que ele vai ser impulsionado a ter um poder cósmico muito superior ao meu.
Porque na realidade eu tô mais para já para começar a me retirar da terceira dimensão. Ele ainda está chegando. Então o que que acontece? Foi a primeira invasão de Charon, que enviou seus dracos negros para invadirem o reino aquático da Esmeralda, na qual Nematon é o rei deste, digamos, imenso cristal na cor de esmeralda. Um dia, quem sabe, eu faço uma série falando sobre os reinos de Satã e qual cristal, tonalidade e força e quais algumas características das vibrações dos cristais. É por isso que eu adoro trabalhar com cristais ou energização de cristais. Digamos que seria um pouco a minha especialidade, cristais. E o que acontece foi uma invasão, digamos que poderíamos chamar da tropa de elite oriana, tentando invadir o reino da Esmeralda para saqueá-la. Só que eles não conseguiram. Porque a princípio, esses guerreiros sentinelas que vocês podem associá-los parecido com o Heimdall. Quem assistiu o filme Thor? Não tinha o Heimdall, que era o olheiro de Asgard, e Heimdall usava uma armadura dourada com uma mega espada, e Heimdall ele era o primeiro a impedir qualquer invasão que viesse para Asgard. Ele era o guardião da armadura dourada, parecia que a armadura do Heimdall, sim, naquele estilo do Heimdall. Os mundos em Satã, os reinos, possuem seus sentinelas. Os sentinelas são responsáveis para o quê? Para segurar, para conter invasões em Satã. Quando os sentinelas lutam, o rei imediatamente ele envia os seus primeiros de confiança. O rei nunca luta. O rei nunca vai entrar em luta. Por isso que o rei tem seus filhos, e o rei envia seus filhos para fazer o serviço que cabe ao reinado. Então os sentinelas seguram, e os filhos do rei vão e resolvem. Por isso existe, eu falei nas guerras orianas, uma grande diferença de escala de autoridade, escala de hierarquia. Eu mostrei para vocês nas guerras orianas como isso funciona nos mundos árgons. Então os sentinelas seguram para que o quê? Para que os filhos direto do rei vá e façam o serviço. Caso algo se estenda para algo muito maior, o que é necessário? Juntam-se os reinos, juntam-se os filhos de todos os reis envolvidos naquela guerra. Porque, como eu mostrei nas guerras orianas, Satã ela não se envolve por completo. Ela envolve por, digamos, por distritos, por faixas, na onde, de uma certa forma, foi se envolvido naquela guerra. Então, a galáxia ela é ordenada, ela é coordenada, ela é organizada. Então, naquela faixa envolvente entra, as outras ficam em observação, caso haja necessidade vá. Então é muito interessante isso que tem acontecido com o Michael, porque a energia está fluindo, está começando a fluir a energia. E é por isso que César me disse, a sua ligação com ele é de vida toda, ele precisa de você mais do que tudo para ajudá-lo. Porque é através da sua energia, da sua frequência, é que vocês vão conseguir fazer um trabalho muito forte. E é o que tem acontecido com ele. E eu fico assim, muito satisfeito, porque as energias cósmicas estão correspondendo nele, estão atuando nele. Eu acredito que isso possa, de uma certa forma, fazer com que
ele se torne um ser muito grandioso em generosidade, porque o que eu sempre falo para ele é que nós devemos respeitar todas as raças, não é isso que eu falo para você? Sim. Quando ele, na sua inocência de criança, que o Mike é um crianção, é um bebezão ainda, veio, pô, por que você fala que os Dracos são fortes? Os Dracos são uma bosta. Nossa, mãe, eles apanharam. Mãe, eles apanharam demais. Você tá rindo, né? E no final eu tenho certeza que eles foram dizimados, aqueles milhões foram dizimados por aqueles dois que chegaram naquele cilindrão gigante e pularam lá e os Dracos perceberam que já era o fim deles. Então, assim, é aonde eu falo pra vocês, né? Eu falo, meu filho, a gente tem que respeitar os Dracos, é uma raça maravilhosa. Só por terem essa coragem, demonstra o valor que eles têm nos códigos que eles têm em si, em suas civilizações. Todas as suas civilizações possuem o seu apreço e nós devemos respeitá-las em igualdade, porque todos na realidade somos filhos do universo, somos filhos do cosmos, o universo é o pai de todos. Todos somos provenientes dos primordiais. Então, onde eu falo para vocês, isso é a história também de vocês. Você já imaginou? Você que está me assistindo aí agora, só para me terminar. Quem é você? Você já imaginou o que dentro de você não está guardado? Que histórias cósmicas? Quais experiências, vivências, aventuras vocês já não passaram? Dentro da sua civilização, dentro da sua casa, dentro do teu povo. Eu falo para você. Às vezes vocês querem ficar presos nessa terceira dimensão, achando que isso aqui é importante, que isso aqui importa. Olhe para você, entre para dentro de você. O que o Michael está vendo é simplesmente aquilo que já está dentro dele. Simplesmente aquilo que está dentro dele. E o que está dentro de mim. Ele esteve nesse dia. Ele fez parte desse dia. Por isso ele resgatou isso dentro das habilidades paranormais que ele possui aqui. Ele simplesmente viu aquilo em que ele esteve presente para recobrar a sua consciência cósmica. E eu pergunto para você, o quão maravilhoso, o quão de histórias está aí dentro de você, está guardado bem dentro de você. Você já parou para imaginar? Às vezes você triste, desanimado, desanimada, para baixo. Às vezes você se sentindo feio, rejeitado, rejeitada, se sentindo feia. Você se sentindo abandonado, desvalorizado. E eu digo para vocês, olha o quão vocês já vivenciaram no cosmos. Cada um dentro da sua vida cósmica, na sua história, dentro da sua realidade. O universo pulsa, ele vibra dentro de vocês. E é isso que os dominadores querem que vocês não saibam. Por isso eles se intitulam deuses dessa humanidade, fazendo a humanidade viver escravizada sobre os desejos deles. Busque dentro de vocês, em estado de neutralidade. Eu digo para vocês, vocês têm muito o que encontrar dentro de vocês. Basta continuar tentando. Basta continuar buscando. Tente. Vá tentando um dia atrás do outro e nunca desista. Que um dia vocês irão descobrir histórias maravilhosas envolvendo vocês nesse imenso universo. E vocês vão perceber que vocês são muito mais do que esses meros personagens da terceira dimensão. O universo pulsa dentro de vocês. Sois filhos de um universo gigantesco.
e a história do mesmo se encontra registrada dentro de cada um. Um forte abraço a todos, muita paz e muita luz, gratidão, e que o universo que pulsa dentro de cada um de nós conspire a nosso favor sempre. Foi um grande prazer, foi uma grande honra. Tchau, tchau.